Shalom, shalom, Haverins, amigos, Arrinha, Raiote, irmãos, irmãs. Gênesis 47, vamos lá? 47 até o 27. Bora lá. Começar. Então Yahussef chegou e contou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e suas ovelhas e seus rebanhos, e tudo que eles têm chegaram na terra de Canaã. E eles chegaram na terra de Goshen. E ele tomou alguns de seus irmãos, a saber 5 homens, e apresentou a Faraó. Faraó disse aos seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? Então eles disseram a Faraó: Vossos servos são apacentadores, e também os nossos pais. Né? É importante, é engraçado porque assim, o Criador sempre fala com relação aos filhos de Israel, né? Como as ovelhas perdidas, né? Da casa de Israel, né? O rei Davi também era apacentador, apacentava ovelhas, né? E eles eram nômades também, né? Viviam em todos os lugares procurando pasto para dar para os animais. Por que será, né? Tenta imaginar uma resposta para isso, tá? Vamos ver se você é criativo e comenta alguma coisa nos comentários ou manda uma mensagem para mim para responder. Pensa aí. Eu já tive alguns layouts com relação a isso daí. Eu acredito que vocês vão ter também, tá? Além disso, eles disseram a Faraó: Para uma peregrinação nesta terra nós viemos, pois os teus servos não têm nenhuma pastagem para as tuas ovelhas, pois a fome é muito severa na terra de Canaã. Então nós te rogamos, permitas que os teus servos habitem na terra de Goshen. Provavelmente lá era o único lugar que tinha pastagem para os animais. Você lembra que José pegou os animais dos egípcios, né? Então já tinha animal lá também. Mas os egípcios, eles não comem carne, né? Dos animais, né? Eles adoram esses animais. Vaca, carneiro, cabrito, tudo, né? Eles veem como divindades, né? E Faraó falou a Yahussef dizendo: Teu pai e teus irmãos chegaram a ti, e a terra de Mitzrai está diante de ti. No melhor da terra, faça que teu pai e teus irmãos habitem. Na terra de Goshen, deixe que eles habitem. E se tu conheces que há alguns homens entre eles capacitados, então faça-os administrador sobre o meu rebanho. E Yahussef fez entrar a Jacó, o seu pai. E ele colocou-se diante de Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Até o Faraó quis a bênção de Jacó, de Israel. É mole o trem desse? Esse era esperto, filho. Mas por quê? Porque esse Faraó tinha bondade no coração, né? E ele viu que Yahussef estava abençoando ele e o povo egípcio. Que tudo que Yahussef colocava a mão dele prosperava, né? Então ele falou assim: se esse menino é desse jeito abençoado, imagina quem? Jacó, Israel, né? Você viu como a maçã não cai muito longe do pé, né? Esse menino foi escravo, passou por um monte de dificuldade, né? Podia ter se revoltado, virado uma pessoa ruim, mas nunca esqueceu dos ensinamentos de sua infância, né? Sempre se manteve um homem íntegro, sempre se manteve um homem certo e justo, apesar dos pesares de todas as dificuldades da vida. É tipo assim,
hoje em dia tem muita gente pobre que vive nessas favelas e, tipo assim, ela sai de casa e vai pro mundo do crime, né? Quando ela deveria buscar o melhor, né? Esse cara aqui também tinha um monte de desculpa pra quê? Pra ser ruim pra caramba, né, cara? Mas não decidiu ser ruim, né? Sempre quando ele se fazia alguma coisa, ele sempre fazia o melhor. Fazia como se fosse o próprio Elohayim, né? Você entende? Sempre tentava manter-se o que? Íntegro. O tempo todo, né? Apesar desse monte de coisa ruim que aconteceu com ele, né, ele não se desviou do caminho dele. Do caminho de se manter reto, íntegro, né, de não desonrar o nome do pai dele, né, nem da mãe dele. Né? Mas e se esse menino aqui, Youssef, tivesse caído na maldade? Ninguém ia condenar ele. Né? Por quê? Porque depois de tudo que ele passou, né? Mas o importante é o quê? Que ele se manteve firme, cara. Que nem você tem que se manter firme. Apesar dos pesares, né? Das pedras no caminho, né? Das dores, das quedas, das aflições, dos machucados, do sangue escorrido, das lágrimas, se mantém firme e forte, porque aqui a recompensa vem. Né? Tá vendo? Então você não pode esmorecer, não pode desistir na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, né? E a Rousseff não desistiu. Você entende? Sempre se mantendo firme e forte. É bonita essa história, né? É muito bonito. Um menino que tinha de tudo para ser alguém ruim se transformou numa pessoa maravilhosa, né, quando se tornou adulto. Então, esses meninos que tem no meio das favelas aí, que tem que vive num lugar ruim também, né, ou vive numa dificuldade tremenda, também tem a possibilidade do que de se tornar uma pessoa boa, né? Ou de se manter uma pessoa boa. Você entende? É uma questão de caráter, meu irmão. Força, foco, né, dedicação e boa vontade, né, perseverança, né, resiliência, né? Não desiste não, uma hora a bênção chega. E a Rousseff fez entrar a Iacov, seu pai, e ele colocou-se diante do faraó, e Iacov abençoou o faraó. O faraó disse a Iacov: quantos anos você tem? Iacov disse a faraó: os dias de anos de minhas peregrinações são de 130 anos. Poucos e maus têm sido os meus dias, de anos de vida. Eu não atingi os dias de anos de vida de meus pais, né, com os dias de suas peregrinações. Quer dizer, mas apesar de eu ter vivido já 130 anos, né, ainda é pouco. Por quê? Porque meus pais viveram muito mais. Né? Foi isso que ele quis dizer. E a Rousseff, Yaakov abençoou o faraó e saiu diante da sua presença. E a Rousseff instalou o seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessões na terra de Mitzray. E o melhor da terra, e na terra de Ramsés, conforme o faraó tinha ordenado, que é na terra de Goshen. Ele não deixou a família dele perto dos egípcios. Ramsés, bem dizer, foi quase que construída toda por israelita. Né? E a Rousseff sustentou o seu pai e seus irmãos, e a casa inteira de seu pai, com pão, de acordo com suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome foi muito árdua.
e de forma que a terra de Mitzrayim e toda a terra de Canaã crescia de forma fraca por causa da fome. E Yosef recolheu toda a prata que foi achada na terra de Mitzrayim, né, e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compravam. E Yosef trouxe a prata para a casa de Faraó. Quando a prata ficou escassa na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a Yosef e disseram: Dê-nos pão, porque nós deveríamos morrer em tua presença? Pois a prata nos falta. E Yosef disse-lhe: Deem os vossos rebanhos, e eu vos darei comida pelos rebanhos. Se a prata vos falta, né? Então ele começou a comprar. Primeiro acabou o dinheiro, né? Acabou a prata, né? Para comprar o pão, né? Então me deu o seu gado, né? E ele começou a comprar o gado do povo. E eles trouxeram seu rebanho a Yosef, e Yosef lhe deu um pão em troca de cavalos, ovelhas, né, de manadas de gado, de jumentos, e ele os alimentou com pão. E todos os seus rebanhos durante aquele ano. Quando aquele ano findou, eles vieram a ele no segundo ano, e disseram: Nós não escondemos isto de meu amo, de que nossa prata foi gasta, e meu amo também tem o nosso rebanho de gado. Não há nada que sobrou à vista de nosso amo. A única coisa que, unicamente, nossos corpos e nossa terra. Por que nós morreremos diante de seus olhos, né? Nós e nossa terra? Compre o nosso corpo e a nossa terra em troca de pão, e nós seremos servos de Faraó. Dai-nos a zera para que nós possamos viver e não morrer, para que a terra não fique desolada. E Yosef comprou a terra de Mitzrayim para Faraó, pois os egípcios e cada homem vendeu o seu campo, porque a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra se tornou de Faraó. Então, Yosef começou a comprar, né? Primeiro ele conseguiu toda a prata, né, tanto da terra de Canaã quanto da terra do Egito. O Egito ficou muito, muito rico, né? E quando o povo de Israel foi sair do Egito, né, que ouro e prata que você acha que eles levaram? Foi esse ouro e prata aqui, ó. Que mais? Depois, quando o povo não tinha mais prata nem ouro, né, e Yosef comprou os animais. Depois, quando o povo não tinha mais animais, ele comprou a terra. Depois, quando não tinha mais terra, ele comprou as próprias pessoas, né, como servos do faraó, né? Em relação ao povo, ele deslocou para as cidades nas extremidades e nas margens de Mitzrayim, até para os outros extremos dali. Só a terra dos sacerdotes ele não as comprou, pois os sacerdotes tinham uma porção que fora assegurada para eles por Faraó, e estes comiam as suas porções que Faraó lhe dara. E esta é a razão porque eles não venderam as suas terras. Então Yosef disse ao povo: Eu vos comprei neste dia, e a vossa terra para Faraó. Aqui está a zera para vós outros, e vós semeareis a terra. Há de ser que, com a produção, vós dareis a quinta parte para Faraó, ou 20%. A quarta parte será para vós mesmos, e para a zera do campo, e para a vossa comida, para as vossas casas, e para a comida destinada para os seus meninos. Né? Então, a partir daquele dia, 20% de tudo que se produzia na terra era de quem? Do faraó. Né? E essa lei vigora até os dias de hoje. Há de ser que com a produção... Cadê? E eles disseram: Tu salvastes nossas vidas, permita que achemos favor à vista de meu amo. E nós seremos servos de Faraó.
E a Rousseff fez disso uma lei sobre a terra do Egito até este dia, e que Faraó deveria ter a quinta parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não ficou sendo de Faraó. E Israel habitou na terra de Mitzray, na nação de Goshen, né? Uma Moshav, né? E eles tiveram posses nelas e cresceram e se multiplicaram excessivamente. E aqui começa o plano de multiplicação do Criador, né? Então, cresça e se multiplique, seja milhares na terra, né? Seja frutífero e se multiplique. Aqui já terminou já, tá? Mas eu vou continuar lendo até o 31. E Jacó viveu na terra de Mitzray 17 anos. Essa idade completa de Jacó tinha 147 anos. Aproximou-se o tempo em que Israel havia de morrer. Ele chamou seus filhos e a Rousseff e disse: Agora que eu achei a favor a tua vista, por favor, ponha a sua mão sobre minha coxa para um juramento. Usarás de graça e de verdade para comigo. Por favor, não me sepulte no Egito, mas procure um repouso com os meus pais, e tu me levarás para fora do Egito, e me sepultará no lugar dos seus jazidos. E ele disse: Eu farei conforme tu disses. Então Yahussef jurou, jure para mim. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou a cabeça, com a cabeça na sua cama. Bom, terminou aqui, certo? Mas você viu que agora, a partir de agora, então, Israel iria se multiplicar excessivamente, né? Porque enquanto os egípcios evitam filhos, os israelitas fazem, né? E eles fazem muitos filhos. A ponto do que, de muitas vezes até o próprio Egito ficar com medo do que, pô, o número desses caras aí é maior do que o nosso já, né? E se eles se aliarem com os nossos inimigos, né, para nos destruir de dentro para fora, né? Aí os egípcios começaram a pensar assim: vamos começar a escravizar esses caras aí, né? Vamos começar a eliminar os homens dele, colocar um monte de capataz para eliminar um pouco desses caras. Mas quanto mais eles faziam maldade para os israelitas, mais eles se multiplicavam, né? E um dos motivos é o que? Exatamente o que? O casamento patriarcal, né? Porque nunca nenhuma nação vai dominar Israel. Porque enquanto todo mundo fica evitando filho, Israel faz, né? Você entendeu? Você pode ver que até um dos patriarcas, que é Judá, evitou filho, né? Por quê? Porque ele não quis dar o filho dele Selá para Tamar. Tá entendendo? Você vê isso acontecendo nos dias de hoje. Os judeus lá em Israel, lá, eles não seguem mais casamento patriarcal, né? Por exemplo, quando eles foram resgatar os negros etíopes, né, da Etiópia, tem até um filme que eu acho que se chama Mar Vermelho, que fizeram com relação a isso, que foi recente, desse resgate, né? Que os caras estavam sofrendo perseguição lá na Etiópia, lá, daí o povo de Israel foram lá e resgataram os caras que estavam... Né, mandaram um monte de avião lá para resgatar os caras. Fizeram... Aí o Mossad entrou no meio, né? Mas conseguiram resgatar. Mas esses negros etíopes, eles seguem um casamento patriarcal. Quando chegaram em Israel, os caras falaram que não podia, né? Mas eles fazem por debaixo do pano ainda, tá? Esses etíopes, né? Eles são descendentes da rainha de Sabá, pelo que se parece, tá? Judeus da descendência da rainha de Sabá. Você vai ter que estudar bastante para você começar a entender isso daí, tá? E que Salomão, né, teve relacionamento, teve filho com ela, né? Então tem uma parte dos judeus que moram lá naquela região, né, na Etiópia, né? E tem israelita morando em todas as nações da Terra, né? Tem na China, se você vê documentário na China falando sobre isso, tem na China, tem no Japão, tem na Índia,
né? Tem aqui no Brasil, até os índios brasileiros são descendentes, né, das tribos de Israel, tá? E tem israelita para tudo quanto é lugar, meu irmão, né? Mas é por causa dos hábitos deles, né? A gente começa a entender por causa dos hábitos dele. Bom, então é isso, né? Agora, as próximas partes, né, como a gente chegou aqui nessa passagem, que fala sobre a questão da multiplicação, a gente vai dar uma ensinadinha com relação às duas casas de Israel de novo, né? Por quê? Porque vocês estão vendo que é multiplicação que foi ordenada e os caras começaram a se multiplicar mesmo. E eles eram prósperos nessa terra enquanto José ainda era vivo, né? Mas depois disso vem outro faraó, depois vem outro faraó, e aí começa a maldade contra os israelitas e coisas do tipo, né? Mas você pode ver que esse povo aqui é Israel, né? E apesar de ter passado algumas gerações, eles viraram egípcios? Não, porque eles não seguiam o costume dos egípcios. Mas eles nasceram no Egito. É que nem você, eu, né? A gente mora no Brasil, né? No nosso documento está escrito brasileiro, né? Mas a gente é o que? Israelita, né? Mesmo tendo passado 2000 anos, porque a gente sabe que a gente é israelita. Do mesmo jeito, lá vai passar 420 anos lá, e os caras eram o quê? Israelita. Eles eram egípcios? Depois de 4, 5, 6 gerações? Não. Eles eram israelitas, né? Então tem muita gente que não consegue entender a diferença de israelense e de israelita. Israelita é quem segue a Torá de coração. Israelense é quem nasce em Israel. Por exemplo, tem muçulmano que nasce em Israel, mas ele segue aquilo que a gente segue? Não. Mas nasceu, então ele é israelense. E israelita é quem? Israelita é quem segue a fé dos nossos ancestrais. Abraham, Isaac e Jacob. Tá? Então tem essa diferencinha aí. Tem o israelense e tem o israelita. Israelense é quem nasceu em Israel. Especificamente, ele não precisa seguir as mesmas coisas que a gente segue. Tem israelense que nasceu em Israel, que é muçulmano, outro que segue a fé hindu, outro que segue a fé... e por aí vai. Né? Tem um monte de fé espalhada aí pelo mundo aí, né? Tá entendendo? Mas ele é só israelense, ele não é israelita. Tá bom? É que nem os apóstolos falavam. Mas quando a gente chegar lá na frente lá, a gente explica mais um pouquinho para vocês. Bom, a gente vai terminando por aqui, tá? Que é Israel Ben Moshe. Deixando um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.